e aí você fica trabalhando com isso e você não consegue mais atingir aquele modelo de massa que existia antes. Os números são muito relativos. Uma maneira que eu acho que tem, que é a mesma métrica de conteúdo, é você ver o quanto aquilo gerou de buzz para você. O quanto as pessoas falaram daquilo. Quando uma pessoa faz uma vitrine daquela, que ela coloca uma vitrine, quando a Orange coloca uma vitrine daquela em Londres, eu acho que ela menos está interessada em vender coisas por aquela vitrine num primeiro momento e mais fazer com que as pessoas vão até lá. As pessoas têm que ir até lá para brincar com aquilo, conhecer, e aí isso gera buzz. Isso é um jeito de medir, isso é um assunto muito novo, gente. É engraçado porque o McLuhan mesmo, no livro dele, quando ele fala sobre isso, em 1961, ele fala que o editor dele fala que não vai publicar o livro porque mais de 70% das coisas que estão lá são muito novas. Ou já passaram 50 anos e elas ainda continuam sem todo mundo saber. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando se fala em número, e é difícil sim de vender para o cliente, porque o cliente ainda está de olho na conversão, ele está querendo saber quanto que aquilo vai gerar de grana, mas as experiências todas que têm sido feitas, né, os cases que a gente tem acompanhado na publicidade, os que envolvem o cliente, né, ou o prospect, nessa questão sensorial, eles são bem mais sucedidos do que os tradicionais. Por exemplo, o fato de você ter uma tecnologia nova, ele, pensando por esse lado, ele pode acabar excluindo as pessoas da antiga geração, porque eu tenho uma pergunta aqui, pergunta mais ou menos isso, assim. Você acha que as antigas gerações acabam excluídas dessa nova era por não terem tanta facilidade com essas tecnologias de toque, né? Eu acho que no primeiro momento sim, mas tem uma coisa que é o seguinte: essa geração mais antiga, eles têm uma coisa que nós não temos. O que é? Tempo. Tempo. Eles têm tempo para aprender isso, e é surpreendente, assim, porque eu vejo meu pai é aposentado, e aí outro dia eu mostrei para ele um joguinho bobo lá, que eu estava jogando na casa dele. E aí, quando eu cheguei lá na semana passada, ele falou assim: já passei da fase 100. Aí eu, hã? Ele falou assim: já passei da 100ª etapa, e agora? Eu falei assim: agora eu não sei, pai. Ele falou: mas não tem continuação? Eu falei: o que você ficou fazendo? Eu fiquei jogando a semana inteira. Então, assim, eles vão desenvolver essas afetividades e sensorialidades, elas estão mais presentes nele. Porque no momento que ele não consegue jogar, a gente também é assim. Quando a gente não consegue jogar, a gente fica tentando até conseguir. E eles fazem a mesma coisa. Só que eles têm mais tempo para aprender que a gente. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, não quiserem usar o celular, tem o papelzinho, o pessoal está disponível para recolher os papeizinhos, tá? Eu estou fazendo as perguntas que já chegaram, mas podem fazendo mais perguntas. O pessoal do SMS tem como colocar na tela pra gente? As perguntas? Por enquanto eu vou fazendo aqui outra pergunta. Esse tipo de estratégia exige uma integração de equipe muito maior, né? Você acha que o mercado está pronto para explorar todo o potencial que esse recurso pode proporcionar? Assim, mesmo de equipes de trabalho, você acha que agora, ainda mais, as agências estão cada vez diminuindo as equipes delas. Então, você acha que isso... Eu acho que isso talvez não passe pela agência. A última agência que eu trabalhei foi uma agência full service e eu achava que aquilo era um erro. Porque você não tem como ser bom em tudo, tá? Então você vai ser bom em criação, você vai ser bom em planejamento, e aí você vai formando uma rede em volta de você dos melhores, tá? Então essas tecnologias, normalmente, elas são planejadas, elas são pensadas em todo o processo de criação, mas quem executa é outra equipe que é boa nessa tecnologia. Tem pergunta pra gente aí, de SMS? Pepas? Tem? Não? Não sei, é porque eu acho que eles não estão conseguindo colocar ali. Por enquanto eu vou fazendo aqui as que eu tenho do pessoal que mandou. Tem aqui mais também. Você falou que a afetividade é a busca pela resposta certa a um estímulo. Como as marcas trabalham essa busca num mundo de tantos nichos de público? Como fazer isso numa publicidade, num modelo de publicidade que a gente já tem hoje, né? Então, como
fazer essa divisão da afetividade? Na verdade, a afetividade ela é uma resposta a um estímulo, mas é uma resposta corporal, tá? Então é o seu corpo, como ele responde. Quando você vai ao cinema 3D e você não consegue ver porque você tem dor de cabeça, você cria uma afetividade para você conseguir ver o filme da próxima vez, porque a gente não vai deixar de tentar. A mesma coisa do jogo. Eu não sei se vocês viram ali, mas aparece na menina jogando futebol no NATO, aparece o tipo de rastreamento que a tecnologia faz na perna dela no momento que ela vai dar o chute, tá? Então, se você não souber dar um chute direito na bola, você não vai ganhar o jogo. Agora, não adianta mais só saber jogar no joystick, você tem que saber jogar de verdade, né? A gente virou tenista, jogador de futebol, tudo isso numa coisa só, através da televisão na nossa sala. Então, essas são as afetividades, na verdade, é a resposta do corpo. Quando o corpo acha que respondeu errado a um estímulo que ele recebeu. Isso é uma definição. Mas como trabalhar com as respostas diferentes a isso? Ah, tá. Por causa da sensorialidade diferente pro futuro. Ah, tá. Bom, aí você tem que trabalhar muito bem a sua audiência, né? E é um processo antes, é lá no planejamento. Quando você vai trabalhar a tua audiência, você tem que saber direitinho para quem você quer falar. É a mesma coisa quando você vai fazer qualquer outra peça publicitária. Você tem que saber exatamente com quem que você quer falar e como já tentar antecipar qual vai ser essa resposta. Você não pode trabalhar, você pode ter audiências diferentes, mas o seu público tem que estar definido desde o começo. A Desirê mandou um elogio, falou que a sua palestra foi muito boa. Muito obrigada, Desirê. Ela está aqui? Ou ela está no meio? Essa é Desirê Angélica? A Desirê é do... É daqui, ali. Desirê está com vergonha. E ela está perguntando ela fez uma pergunta mais específica, mais geral. Quais os pontos negativos e positivos que esse dinamismo tecnológico, porque você falou mais de pontos positivos, né? Então seria interessante falar um pouco dos pontos negativos que esse dinamismo pode trazer para a marca e para a publicidade atual, que não necessariamente não usa, mas usa pouco esse tipo de estratégia, né? É muito difícil, né? Quando você é muito apaixonado por um tema, é difícil você ficar vendo as coisas negativas nele, né? Mas eu acho o seguinte, tem algumas coisas que podem incomodar as pessoas. E uma delas foi que eu citei aqui na palestra, que é como que você descobre que você tem um problema visual, você tem um problema de acuidade visual, quando você vai no cinema e não vê a profundidade. E o seu oftalmologista nunca te falou isso. Então eu acho que a gente pode vir a descobrir coisas ainda, como isso é uma coisa muito nova, os estudos ainda são tímidos e aquelas coisas todas que a gente está acostumado, a gente pode vir a descobrir muitas limitações por causa dessas coisas, né? Essas novas proposições e práticas comunicacionais. Agora eu não sei mais, sinceramente, quais seriam os outros pontos negativos.